Pessoal, Internacional 2, Atlético 2. A vitória estava nas mãos do Atlético, que tomou o gol de empate aos 50 minutos do segundo tempo. É a história que eu falo todo vídeo e hoje eu já falei isso. Nesse domingo, dia 11, eu já falei isso. Não adianta você tentar resguardar um resultado, às vezes, só recuando. E isso aconteceu, porque o Atlético foi, aos poucos, gradativamente no segundo tempo, se retraindo, dando campo para o Internacional, que não estava nem conseguindo muito chegar. Mas aí é que entra a velha história. Bola que ronda a área uma hora, bola que ronda a área uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, tem uma hora que alguém acerta. E foi o que aconteceu, claro, contando com o momento estátua da defesa do Atlético, né? Porque o Léo Link salva na cabeçada e ninguém vai atrás do Wanderson para buscar o rebote, o Wanderson empata o jogo. Mas antes tem uma história toda em que o Atlético não começou bem a partida, dava espaços na defesa, e foi num desses espaços que o Gabriel Carvalho encontrou o Wesley, que fez o gol de abertura do placar logo no início da partida, isso com 12 minutos ali do primeiro tempo. Um início que preocupava, porque o Atlético não dava amostras de jogar aquele futebol sólido que apresentou em outros jogos fora de casa. Mas aos poucos o Atlético foi se encontrando e se encorpando. Se o sistema de jogo era muito parecido, a execução não era a melhor. Por quê? Porque em vez do Léo Godoy ser o volante, que ele não tem cacuete, o Fernando virou volante, né, naquela função que o Eric faz, só que ele também não tinha cacuete. E o Atlético ainda tinha um Léo Godoy ali numa linha de terceiro zagueiro, numa função que também eu não sinto ele muito confortável para fazer. Isso levava dificuldades ao Atlético. Por mais que, de novo, os homens de lado de campo levassem vantagem sobre os laterais do Internacional, em cima do Igor Gomes e do Bernabei, o Julimar e o Canóbio ganhavam os duelos com eles, o Atlético tinha pouca criação. Só foi ameaçar o Rocher aos 24 do primeiro tempo. Só que era um momento já de virada tática em que o Atlético passava a ser superior, com mais jogo dentro do campo do adversário. O futebol, gente, ele não tem muitos segredos. Uma das coisas mais relevantes que você faz é você manter a bola no campo de ataque do adversário e sob seu domínio. Esse é o caminho mais fácil para você fazer um gol e esse é o caminho mais longo para o adversário fazer um gol. E o Atlético conseguiu o empate com o menino João Cruz. O João Cruz que teve jogo aí que elegeram ele pior em campo. Tem coisas assim que eu não consigo entender e o João Cruz, ele é um menino que está sendo lançado em alguns momentos até em fogueiras no Atlético. E hoje ele teve uma boa atuação, muito boa atuação, fazendo o gol. É claro, a bola contou com desvio para enganar o Rocher. O gol de empate provoca uma segunda virada no jogo, que é a virada emocional. A partir dali, o Inter perde o controle. E o Atlético termina melhor o primeiro tempo e começa melhor a segunda etapa. Aí, inclusive, já fazendo o segundo gol com o Canóbio após um lindo passe do Zapelli. 2-1 para o Atlético, o Inter estava nas cordas, né? Ele estava totalmente entregue. Foi meio pro abafa, num tudo ou nada, o Roger pressionado, os jogadores vaiados, e o Atlético até teve chances para conseguir matar o jogo, né? Teve um contra-ataque em que o Atlético poderia ter resolvido a partida. O Atlético foi colocando alguns jogadores, voltou ao esquema original, né? Colocando o Eric e o Esquivel, saiu, entrou o Filipinho, entrou o Coelho, o Atlético foi mudando as peças ali, e aí é a tal da história. Quando sai o Fernandinho e entra o Kaique Rocha. O Fernandinho hoje é uma dessas peças insubstituíveis, é óbvio, no futebol brasileiro. Mas no esquema do Atlético, o Martim Varini tem duas peças fundamentais, que são Eric e Fernandinho. Se uma não tá, vai ter problema. E ainda mais com o Fernandinho, que é o centro técnico do time. A partir dali, o Inter começa a ter mais o meio-campo e começa a chegar. E aí é a velha história: bola para cá, bola para lá, cruzamento, tentativa de chute, a bola passa perto, é escanteio, 50 minutos. Mais uma vez, os acréscimos, o Atlético sofre
o gol de empate. Era para ser o jogo que levaria o Atlético a ficar 5 pontos do G4. Mas agora o Atlético continua 5 pontos, 7 pontos do G6. Na verdade, eu falei G4, mas é G6. Ia ficar 5, agora está a 7 pontos do Cruzeiro, que é o sexto colocado. Vem aí a Sul-Americana, é outro contexto, é outro time. O Atlético começou sem 6 titulares o jogo, mas é certo que uma chance boa de se recuperar no Brasileirão e eliminar aquela tristeza que foram os 3 pontos perdidos para o Grêmio, o Atlético acabou desperdiçando. Mais uma vez nos acréscimos, mais uma vez na bola alta e mais uma vez com falha do sistema de marcação. Um abraço.